Hoje iremos falar de como Lisboa é tratada e foi tratada e continua a ser tratada e continuará por poetas portugueses e não só. Até vamos ouvir falar de Byron. Vamos ter como convidado Luís Filipe Castro Mendes, que no seu último livro, Voltar, também tem alguns poemas dedicados a Ulisses. E foi o nosso convidado que me propôs que a nossa introdução fosse apenas a leitura de um dos mais poderosos poemas sobre Lisboa, que aliás vai ser focado e escalpelizado durante a nossa conversa. Claro que é o Sentimento de um Ocidental, de Cesário Verde, que foi dedicado à Guerra Junqueiro, e o primeiro poema, Ave Marias. Nas nossas ruas, ao anoitecer, há tal soturnidade, há tal melancolia, que as sombras, o bulício, o tejo, a maresia, despertam-me um desejo absurdo de sofrer. O céu parece baixo e de neblina, o gás extravasado enjoa-me, perturba, e os edifícios com a chaminés e a turba toldam-se de uma cor monótona e londrina. Batem os carros de aluguer ao fundo, levando à via férrea os que se vão felizes. Ocorrem-me em revistas, posições, países, Madrid, Paris, Berlim, São Petersburgo, o mundo. Semelham-se a gaiolas com viveiros, as edificações somente emadeiradas, como morcegos, ao cair das badaladas, saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. Voltam os calafates aos magotes, de jaquetão ao ombro, enfarruscados, secos. Embranho-me a cismar por boqueirões, por becos, ou erro pelo cais, a que se atracam botes, e evoco então as crónicas navais. Mouros, baixéis, heróis, tudo ressuscitado. Luta Camões no sul, salvando um livro a nado. Singram soberbas naus, que eu não verei jamais. E o fim da tarde inspira-me e incomoda. De um couraçado inglês vogam os escaleres e em terra num tinir de louças e talheres flamejam ao jantar alguns hotéis da moda. Num trem de praça arengam dois dentistas. Um trôpego arlequim braceja numas andas. Os querubins do lar flutuam nas varandas. Às portas em cabelo enfadam-se os lojistas. Vazam-se os arsenais e as oficinas. Reluz viscoso o rio, apressam-se as obreiras, e num cardume negro, hercúleas galhofeiras, correndo com firmeza, assomam as varinas. Vêm sacudindo as ancas opulentas, seus troncos varonis recordam-me pilastras, e algumas à cabeça embalam nas canastras os filhos que depois naufragam nas tormentas. Descalças, nas descargas de carvão, desde manhã à noite, a bordo das fragatas, e apinham-se num bairro onde miam gatas, e o peixe podre gera os focos de infecção. Cesário Verde. Pois hoje vamos falar sobre Lisboa, uma cidade que tem sido cantada por todos os poetas portugueses. E ainda recentemente o meu convidado de hoje, Luís Filipe Castro Mendes, lançou um livro intitulado Voltar, onde se fala muito do mítico fundador de Lisboa, Ulisses. Muito obrigado, Sr. Doutor, por ter aceito o convite. Muito obrigado pelo vosso convite, que é com muito prazer que estou aqui. E então, o Ulisses abala neste seu último livro. Estamos a falar de Lisboa e de como Lisboa provocou emoções poéticas em todos os escritores portugueses, quase todos os escritores portugueses. Claro, Lisboa é um grande tema. Lisboa é a cidade do Ulisses, o Licipo era o nome romano de Lisboa, e tem que ver com o mito do Ulisses. O Ulisses, portanto, não teria regressado a Ítaca, mas teria, nesta versão do mito de Ulisses, que foi nomeadamente adotada pelo Dante, contra o Homero. Na Odisseia de Homero, o Ulisses regressa a Ítaca, luta com os pretendentes. Na versão, digamos assim, na narrativa do Dante, o Ulisses passa o Estreito de Gibraltar, entra no Atlântico e aventura-se por aquele mar que não era o Mediterrâneo fechado e conhecido, era um mar desconhecido. E o porto onde, enfim, o mito diz que ele
que ele esteve foi Lisboa. É um mito, mas como dizia o Pessoa, o mito é o nada que é tudo. Portanto, esse mito do Ulisses é um mito fortíssimo em toda a literatura e para nós tem este aspecto interessante de Lisboa ter tão bem sido lugar desse mito, desse percurso. Até poderíamos, puxando a brasa à nossa sardinha, até poderíamos dizer que ele não voltou à Penélope porque ficou apaixonado por Lisboa. Isso seria o terceiro mito. Seria um novo mito. Que o Ulisses ficava em Lisboa. Mas se calhar não ficava, se calhar ia para os Açores, para a Madeira, depois ia para a África, depois depois chegava ao caminho, fazia o caminho marítimo da Índia, o Brasil. Possivelmente o Ulisses ainda tinha muito que fazer se viesse para Lisboa. Luís Filipe Castro Mendes, porque é que Lisboa é uma cidade que faz explodir a poesia? Porque há muitos séculos que Lisboa é cantada pelos nossos poetas. Sim. Esta luz... Desde o Camões, o Rodrigues Lobo. Lisboa é uma cidade privilegiada em termos de cenário natural. É realmente uma das cidades mais bonitas. A chegada pela Barra a Lisboa, e nós hoje podemos ter também uma outra perspectiva disso ao passar a ponte 25 de Abril ou até quando aterramos, quando os aviões aterram no aeroporto e fazem aquele sobrevoo da cidade, que é lindíssimo. Mas a entrada da Barra de Lisboa foi sempre, foi cantada pelo Byron, a saída da Barra e o afastamento dos navios da costa de Lisboa é também tema dos Lusíadas. Portanto, Lisboa é uma cidade que exerce uma atração mágica sobre todos. E temos realmente uma grande poesia de Lisboa. Nós pensamos nos poetas modernos ou mais próximos de nós e vem-nos logo à cabeça o Cesário Verde, o sentimento ocidental. Nas nossas ruas, ao anoitecer, há tal soternidade, há tal melancolia, que o Bulício, o Tejo, a Maresia nos dão uma vontade imensa de sofrer. E do Cesário, o Fernando Pessoa depois agarra no Cesário e diz: ó Cesário Verde, ó mestre, ó do sentimento de um ocidental. E o Fernando Pessoa, que vê as casas de várias cores, Lisboa com suas casas de várias cores, Lisboa com suas casas de várias cores, que escreve aquele poema magnífico que é a Lisboa Revisitada, que é de facto o reencontro com Lisboa, com a realidade da Lisboa que para ele se limitava àquele espaço da Rua dos Douradores e do Abel Pereira da Fonseca, mas a partir dessa Lisboa que ele sonhava o mundo todo. E nós temos, portanto, grandes poetas de Lisboa e grandes cantores de Lisboa, porque eu também, além da grande poesia portuguesa, da poesia, nós temos também os grandes poetas do fado, o Linhares Barbosa, e esses homens também têm uma belíssima visão poética de Lisboa. E entre um e outro, entre os poetas mais de escrita e os poetas do canto e os poetas temos um caso que é o António Boto, que é um poeta que muitas vezes desperdiçou o seu talento, que muitas vezes tinha um imenso talento, mas escrevia coisas, não tinha sentido crítico. Para ele tudo o que ele escrevia era bom e isso é fatal, porque de facto ninguém pode escrever e as pessoas têm que ser seletivo. O Boto tem o defeito de nunca ter selecionado e ter muitas coisas muito más, mas tem muitas coisas muito boas e é de facto um poeta muito típico de Lisboa, muito cravado no coração de Lisboa. Mas há tantos que não podemos, ficaríamos aqui o resto do dia a falar deles. Mas uma coisa que eu tenho constatado na poesia sobre Lisboa é que é uma poesia que nunca é indiferente. Isto é assim, Lisboa ou é vista como pessoa
com suas casas de várias cores, como se nos quisesse pôr na cabeça que Lisboa é uma cidade com alegria, com várias cores. E depois temos outra poesia que nos põe completamente para baixo. E então no fado, nessa poesia popular que é muito utilizada no fado, Lisboa é vista como com tragédia, com roupas negras, com uma luz escura. E eu depois lembro-me também de uma vez uma chegada do poeta Eugênio de Andrade a Santa Apolónia. Ele vinha do Porto e foi das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida, porque ele parou, estava um dia de sol e disse, pousou a mala e disse, não há luz realmente como Lisboa, esta luz é única. Portanto, Lisboa, o sentimento para Lisboa é quase bipolar, é um sentimento de grande alegria. Lisboa provoca uma grande alegria ou Lisboa provoca uma grande tristeza. Onde é que se situa? Uma grande melancolia. Eu não estou nem do lado da melancolia, nem do lado da euforia, porque não é esse o meu feitio. Eu sou um homem da alegria e também da nostalgia. A nostalgia é diferente da saudade. A nostalgia é a dor por alguma coisa que, mesmo que não se tenha perdido, cresceu e nós crescemos com ela e transformámos-nos. Nós, quando reencontramos qualquer coisa na nossa vida, seja uma pessoa, seja uma cidade onde estivemos, naturalmente o que se passa é que nós somos mais velhos. E isso, às vezes, provoca muitas vezes a nostalgia, que é mais a nostalgia daquilo que nós éramos, daquilo que nós... do que éramos quando éramos jovens, do que propriamente a nostalgia pelos lugares. Os lugares mudaram, claro, as coisas transformaram-se, mas a nostalgia vem muito deste sentimento íntimo de que o tempo passou por nós, as coisas mudaram e nós estamos num processo irreversível, não é? Que é o nosso envelhecimento, que também é o nosso amadurecimento. Por isso eu, ao mesmo tempo que trato muito na minha poesia da nostalgia, também tenho sempre a defesa e exaltação da alegria, porque a alegria é a verdadeira paixão positiva. A tristeza é uma paixão negativa, é uma paixão, se eu quisesse usar um termo político banal, diria, a tristeza é reacionária, a alegria é revolucionária. Estava a falar na nostalgia e eu recordei um fado que eu acho que define muito bem Lisboa. Eu vivo ali na Moraria e é um fado que é uma nostalgia que diz só isto: uma guitarra baixinha numa viola sombria entoa um fado velhinho, é noite na Moraria. E todo este clima de nostalgia que nos invade e que na Moraria e nos bairros mais populares, na nossa freguesia, freguesia Santa Maria Maior, há essas violas com os candeeiros. E isso faz despertar a veia poética, não é? Também. Há uma tristeza, há uma beleza, há um eco de melancolia, há a beleza das ruas. Bom, e nós também nos lembramos de uma coisa, é da grande miséria em que as pessoas há 50, 100, não é preciso irmos a 100 anos se lermos os poemas do Cesário Verde, a miséria em que estas pessoas viviam. E como tinham que conquistar a sua alegria por cima de uma terrível carência, de uma terrível miséria. A Amália Rodrigues fala disso na sua biografia, na sua autobiografia, até nos seus fados, nos seus poemas, como Descalça lavava, Descalça... Essa ideia da miséria é uma ideia que traz essa tristeza, essa paixão triste, mas que nos deve também fazer pensar, e contra algumas tendências atuais a dizer que hoje tudo está mal e antes tudo estava bem, a pensar que nós efetivamente conquistamos muito, temos uma cidade muito mais bonita, temos uma cidade muito mais próspera, temos uma população muito mais integrada na sociedade e muito menos descartada, o que não quer dizer que nós possamos estar satisfeitos, com certeza que não, porque existe muita coisa, muitas desigualdades, muitas zonas de pobreza, mas isso deve nos levar a pensar também que o balanço é altamente positivo. Luís Filipe Castro Mendes, tem algum poema sobre Lisboa que seja o seu preferido? Eu tenho um poema sobre Lisboa, mas é antigo, é um soneto
que foi posto em música pelo Carlos Martins, e foi cantado pelo Camané, mas enfim, como é que eu ia dizer? Bom, não é muito conhecido, não. Mas eu tenho gosto em vos ler este poema, porque é o poema que tem realmente por objeto Lisboa. Soneto para um fado. Imagens de Lisboa não te levo, só tenho a que de mim se desligou, a pena do destino mais incerto, batel que de uma nave se afastou. E choro a viva pena desse barco, levado por 1000 sombras no timão, ao rumo mais incerto que há no fado, cego de amor, desperto na canção. Entre noites perdidas e o mar, rondou no desalento dos meus dias, dor de tão mal sofrer e bem calar, a nau onde por ti eu te perdia. Tu sabes que um soneto pode ser um fado, se a tristeza assim quiser. Muito obrigado. Foi o soneto que eu fiz ao fado e eu estive muito... Eu intervim na campanha do Fado Património da Humanidade, na altura era embaixador na Unesco e cumpriu-me, enfim, apresentar a candidatura. Foi muito bem trabalhada pelo António Costa, pelo Rui Vieira Nério, pelo Carlos do Carmo, naturalmente, pela Sara Pereira. Foi um trabalho extraordinário, que eu, enfim, acompanhei em termos diplomáticos, mas que foi realmente um grande momento também para Lisboa, o momento em que o Fado foi declarado Património da Humanidade pela Unesco. Luís Filipe Castro Mendes, e há algum poeta que para si seja o poeta de Lisboa, que para si representa? Pode não haver, mas se para si há um poeta... Pois, eu quando falei do Cesário Verde e do Fernando Pessoa, enfim, já indiquei os índices da minha preferência. Há mais, o do David Marão Ferreira tem coisas lindíssimas sobre Lisboa. E todos, o Vasco Graça Moura, o Eugénio de Andrade, nós temos grandes poemas de Lisboa, mas para mim os dois poetas que marcam a visão poética de Lisboa são estes dois, o Cesário Verde e o Fernando Pessoa. Porquê é que acha que o Cesário caracterizou o desejo de sofrer que Lisboa lhes dá como absurdo? Um desejo absurdo de sofrer, não é o que eu digo? Bom, de um ponto de vista positivista, digamos, é claro que o desejo de sofrer é absurdo. Nós devemos ter vontade de fazer coisas, ter vontade de agir, ter vontade de ter paixões positivas. Portanto, o desejo absurdo de sofrer que o Cesário sente, como naturalmente qualquer pessoa sente, e os poetas, enfim, naturalmente trabalham muito esse tema. O Cesário é um homem que alia um sentido poético extraordinário, um sentido do ritmo e das palavras, enfim, ímpar, não direi ímpar, mas muitíssimo forte e muitíssimo alto na poesia portuguesa. E tem, ao mesmo tempo, um ideal positivista, realista, aquela ideia progressista, otimista do século XIX, combinado com o desejo de sofrer, que é ver toda a miséria, que o Sentimento do Ocidental é um poema que justamente mostra a miséria, mostra o mundo do trabalho, mostra o mundo da doença, o mundo das epidemias, não esconde nada. É um grande poema, há mais poemas há mais poemas em que Cesário fala de Lisboa, mas esse é talvez o poema que nos marcou mais. Luís Filipe Castro Mendes, eu agradeço imenso esta conversa, mas estamos em Santa Maria Maior, uma freguesia enorme, e eu gostaria de lhe perguntar se tem na nossa freguesia um cantinho preferido. Bem, eu gosto muito de Alfama e gosto muito da Igreja de Santo Estevão. E gosto, evidentemente, eu gosto de todo este bairro, é a Lisboa Antiga, é uma Lisboa onde eu nunca vivi, quer dizer, eu vivi na Graça, tive algum tempo casa na Calçada da Graça, mas esta Lisboa Antiga não me é muito conhecida, não é? Nós vivíamos sempre mais para o lado mais moderno de Lisboa e fascina muito vir aqui. Ainda agora eu vinha a descer a rua e a olhar as ruas que descem e depois sobem até ao Chiado, no fundo, todo este vale, não é? Em que a Baixa se construiu e é realmente uma grande beleza e um grande privilégio poder estar aqui, poder ver esta cidade que foi
reconstruída de uma catástrofe horrível, mas que ganhou uma presença, ganhou uma personalidade, ganhou uma distinção que de facto a torna única. Eu prometo que é a última questão. Se eu lhe desse a oportunidade de fazer uma só viagem no tempo, onde é que iria? Ou com quem é que iria falar? Bem, eu iria... não podia deixar de ser. Eu iria ter com essa de Queiroz ali ao Grêmio e à Brasileira, e dávamos um passeio pelo Chiado e conversávamos um bocadinho, falávamos com o Carlos da Maia, com o Ramalho Ortigão, com os personagens e com as pessoas. E eu sou muito atraído pelo mundo queirosiano, sou um fã do Eça de Queiroz, e acho que o Eça de Queiroz escreveu também muito bem sobre Lisboa. Escreveu uma caricatura da sociedade, é verdade, mas uma caricatura tão forte, tão violenta, que ainda hoje ela funciona, portanto, e tem um grande amor a Lisboa, que ele fala da luz, as descrições que ele tem nos Maias, da imagem, que ela é extremamente pictórica, ela é extremamente plástico, e é realmente, eu diria, o grande romancista de Lisboa, é o Eça de Queiroz. Até na sua viagem ao tempo, vinha parar a nossa freguesia? Vinha ali ao Chiado, ao Grêmio, a Casa Havanesa, a Brasileira não existia nesse tempo, mas o Grêmio, a Casa Havanesa, e descer até ao Marrária do Polimento, sim, subir ali o Arsenal, Então, em termos de ponto final, vou fazer um convite em seu nome para virem ver a nossa freguesia. Claro, já sabem, sim. É um poeta que vos está a convidar. Santa Maria Maior, Lisboa, a capital mais bonita do mundo. Muito bem. Muito obrigado.